Bom dia, graça e paz, um grande abraço a todos vocês que estão mais uma vez conectados conosco. Obrigado pela paciência, tivemos um problema técnico, mas já está tudo em ordem e estamos iniciando mais um culto online, ao vivo, transmitido aqui do Templo da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Rio Claro, São Paulo, Brasil, para você que está aí na sua casa ou em algum outro lugar. Deus está aí com você, Deus está aí conosco. Hoje estou acompanhado da nossa regente do coral, a Eliane, também a Fernanda. Na técnica temos o João, o Leandro, também aqui ajudando. Também conosco o seu Hans, Osmar, nos visitando hoje aqui. Robertinho, obrigado pela presença de todos vocês. Gente querida, eu acolho e saúdo vocês com o lema bíblico da semana. Uma palavra que encontramos em Filipenses, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o apóstolo Paulo diz: eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, isto é, quando estou preso, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Com esta palavra estamos iniciando mais este culto e nós o fazemos, como sempre, não em nosso nome, mas em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está aí onde você está, que está aí conosco. Que Deus, pelo seu Espírito, abençoe a nossa comunhão, abençoe esse tempo em que vamos estar juntos na sua presença. Convido você para cantarmos juntos um hino de adoração e louvor, número 606 do livro de canto da igreja, Sempre Quero Estar Contigo. Vida, na minha alma és o vigor, eu sou videante unida, a videira és do Senhor. Onde a vida mais ditosa do que junto a ti, Senhor, que me das com mão bondosa bênçãos mil por meu favor, e por quem sou confortado, meu Jesus, senão por ti, pois somente a ti foi dado o poder no céu e aqui, onde se acha tal bondade como aqui Jesus mostrou, que da morte e da maldade por seu sangue me livrou. Como eu não me entregaria ao que a vida deu por mim, como não me empenharia em segui-la até o fim. Sim, Jesus, em ti somente fico em alegria e dor, já na terra eternamente eu me entrego a ti, Senhor. Crente, aguardo o teu chamado, sempre pronto a obedecer, para a morte preparado, o que em ti permanecer. A letra desta música já nos prepara para o tema, para a reflexão que iremos fazer hoje.
Vida cristã nem sempre é algo tranquilo e pacífico, nem sempre é fácil. Muitas vezes enfrentamos dificuldades e lutas. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Convido você aí para se unir comigo neste tempo de oração. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos por mais uma semana que foi possível viver sob a tua bênção e o teu cuidado. Te agradecemos pelo dia de hoje, pela vida que nos dás, esse presente precioso. Te agradecemos pela saúde. Te agradecemos por podermos estar conectados agora e em fé termos esse tempo de comunhão e celebrarmos culto a Ti. Acolhe-nos, recebe-nos a Tua santa presença como Teus filhos e Tuas filhas. Estamos na Tua presença, trazidos por Jesus, e diante de Ti, em humildade, reconhecemos o quanto nós somos pecadores, pessoas que vivem em permanente contradição. Nem sempre vivemos o que falamos, nem sempre falamos o que vivemos. Somos pecadores e vamos sempre precisar do Teu perdão, da Tua bondade e misericórdia. Purifica-nos e santifica-nos. Livra-nos daquilo que pesa sobre nós. Livra-nos de remorso, de culpa, Senhor. Pedimos que o Senhor realmente restaure, liberte a nossa alma. Queremos ser preenchidos pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra que é semente de vida e de salvação. Por isso, nós abrimos o nosso coração e mente para que o Senhor venha estar conosco. Queremos ser templo, queremos ser lugar da habitação, da manifestação do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nos ouves e te agradecemos porque nos concedes o perdão em Cristo Jesus. Amém. Como palavra de graça, compartilho com vocês, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 seguintes, diz assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que palavra especial, que faz bem ao nosso coração. Cristo Jesus nos concede perdão completo de todos os nossos pecados. Nós somos agradecidos a Deus. E também a Deus queremos apresentar todas as dores e os sofrimentos, todos os lamentos, todo o clamor que se manifesta no mundo, todos os braços estendidos, todas as lágrimas que correm. Queremos que Deus derrame o seu Espírito Consolador, que visite todas as pessoas que estão precisando da sua ajuda, da sua intervenção. E nós fazemos isto cantando juntos o hino de número 25 do livro de canto da igreja. Quando o povo se reúne para Deus juntos louvar, não se fecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar.
deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atenta ouvir, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. Oremos. Senhor, tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é tua palavra e luz para os nossos caminhos. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A tua palavra, Senhor, é palavra de vida e de salvação. Queremos abrir o coração e mente para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora a leitura bíblica de hoje, que encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Mateus 20, 1 a 16. Vamos escutar. Parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, estes também receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta é a sugestão de um dos textos para a leitura de hoje. Muito obrigado, Luísa, você que estava aí acompanhado da sua mãe, por nos fazer a leitura do culto de hoje. Isso é muito especial para nós. Um grande abraço, um grande beijo para você, para toda a sua família, sua mãe, seus 2 irmãos, ok? Deus te abençoe. Vamos responder esta palavra cantando o hino número 81 do livro de canto. Louvemos todos juntos. Louvemos todos juntos o nome do Senhor. Louvemos todos juntos o nome do Senhor. E agora, preparando-nos para a mensagem de hoje, vamos cantar o hino 641,
os que confiam no Senhor. 641 do livro de Canto. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firmes para sempre permanecer, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco nesse tempo de escuta e reflexão da palavra de Deus. Amém. No início da igreja cristã, viver fielmente como cristão e servir a Cristo como sua testemunha não era algo tranquilo e pacífico. Por causa da fé, muitos cristãos foram perseguidos, presos e até mortos. Ser cristão, na época de Jesus, no início do cristianismo, muitas vezes significava tomar sobre si o peso da cruz, tal como Jesus já havia dito, que todo aquele que quiser segui-lo deverá negar a si mesmo e tomar sobre si a cruz. No início do cristianismo, seguir a Jesus muitas vezes significava seguir o mesmo caminho que ele seguiu. E um dos apóstolos que muito experimentou isso foi o apóstolo Paulo. O texto indicado como pregação de hoje tem como pano de fundo esta realidade da cruz, que está presente na vida daquele que é fiel a Cristo. Pano de fundo do texto que irei ler nos diz que Paulo estava preso e correndo risco de morte. E mesmo assim, lá na prisão, provavelmente em Éfeso ou em Roma, ele colocou a sua vida a serviço de Cristo e procurou de lá acompanhar, animar a igreja em Filipos. Filipos era uma importante colônia romana, um centro comercial e militar da época. O texto sugerido é Filipenses, abra aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 30, que eu passo a ler. Portanto, para mim, diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne.
E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Senhor, abençoa-nos agora, quando queremos refletir nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Paulo, depois que teve o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, depois que reconheceu Jesus e creu em Jesus como sendo o Messias, como sendo o Senhor e Salvador, consagrou e dedicou a sua vida inteiramente a Cristo. A partir da sua conversão, da transformação que ocorreu em sua vida por obra de Deus, por obra de Cristo e do Espírito Santo, Cristo se tornou o centro, o sentido e a riqueza maior de sua vida. Ele chegou a dizer: o que antes para mim eu considerava como vantagem, como lucro, e até se orgulhava e se exibia disso, agora considero tudo perda, sem valor. Cristo para mim é o valor maior. Cristo se tornou para Paulo a pessoa mais importante na sua vida. Paulo, por ter crido em Cristo, renunciou a tudo e passou a viver totalmente para Cristo. Colocou a sua vida à disposição e a serviço de Cristo e do seu Evangelho. Costumava dizer que o que mais desejava na vida, o que mais lhe alegrava, era o fato de ter sido chamado, que era um privilégio, segundo ele, chamado para ser servo de Cristo, para servir a Cristo, o que era responsabilidade, mas também privilégio e honra. Paulo disse que ele se sentia como um representante de Cristo na terra, um embaixador de Cristo, alguém que fala em nome dele. Aliás, esta é a vocação, este é o chamado de todos os cristãos. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Paulo sentia-se chamado e enviado por Cristo para pregar o Evangelho, para anunciar que Cristo havia morrido pelos pecados da humanidade e que Deus o havia ressuscitado da morte. Paulo tornou-se um dos maiores evangelistas, um dos maiores pregadores de Cristo e do Evangelho. Muitas pessoas conheceram a Jesus, muitas pessoas passaram a crer em Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Muitas igrejas surgiram mundo afora, graças ao empenho, à dedicação incansável de Paulo em pregar Jesus Cristo e o Evangelho. Ele tinha no coração este lema: não me envergonho do Evangelho. Você sabe esse versículo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo estava convicto de que as pessoas só iriam crer em Cristo se ouvisse o Evangelho. Mas como iriam ouvir se ninguém pregasse? Então ele se sentiu chamado, tocado por Deus, para pregar o Evangelho ao maior número possível de pessoas. Ele disse que queria cooperar na missão de Deus e se esforçava para pregar o Evangelho, especialmente lá onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Ou seja, ele queria ser luz e sal do mundo.
procurava pregar o evangelho, disse ele, além das fronteiras, especialmente aos gentios, aos pagãos. Sentia que tinha o dever de pregar o evangelho, chegou a dizer, ai de mim se não prego o evangelho, porque tem que responder a Deus pela omissão e pela negligência, se não pregar o evangelho. Chegou a dizer que trabalhou muito para Cristo, mais até, fazendo uma comparação, do que os demais apóstolos, segundo 1 Coríntios 15:10. Paulo tinha no coração esse propósito, de ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Está lá em 1 Coríntios 9:19. Ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Esse também deveria ser o seu propósito e o meu propósito. Levar pessoas a conhecer a Jesus, a crer em Jesus, experimentar uma vida com Jesus. Paulo disse, para que eu pudesse atingir, pregar o evangelho ao maior número possível de pessoas, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios. Em 2 Coríntios 12:15, Paulo diz, eu de boa vontade, olha só, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da alma de vocês. Que pessoa comprometida com Cristo, consagrada a Cristo, uma pessoa realmente empenhada, decidida, determinada a anunciar Cristo e o Evangelho, porque de Cristo vem a salvação, em Cristo está a salvação, em Cristo é possível vida com Deus, vida que é eterna. Tudo que Paulo fez ao longo de sua vida, fez em favor de Cristo e da salvação das pessoas. Isso trouxe muitas alegrias. A comunidade de Filipe, a qual ele fundou, trouxe para ele muitas alegrias. Ele fala sobre isso na sua carta. Mas também, crer em Cristo, servir a Cristo, trouxe para Paulo muitas perseguições e prisões. Foi preso diversas vezes. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do que Paulo passou, para a gente ter uma noção do quanto ele se empenhou em favor de Cristo e do Evangelho. Ele disse assim, fui considerado louco e me tornei desprezível por causa de Cristo. Sofri fome, sede e nudez. Fui esbofeteado, não tenho morada certa, me afadiguei trabalhando com as próprias mãos. Fui injuriado, perseguido, caluniado, fui considerado lixo do mundo e escória de todos. 1 Coríntios 4, 10 a 13. Em 2 Coríntios 4, 8 e 9, ele diz, em tudo eu fui atribulado, lutas por fora e temores por dentro. Fui angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. No capítulo 6, versículos 4 e 5, Paulo diz que experimentou aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos. Em 2 Coríntios 11, 23 a 33, ele diz que experimentou prisões, açoites sem medidas, perigos de morte muitas vezes, apedrejado, sofreu naufrágios, enfrentou perigos de rios, de salteadores, trabalhos e fadigas, e tudo isso para levar as pessoas a crerem em Cristo, para ajudar as pessoas a se tornarem perfeitas em Cristo. Esse era o seu objetivo, apresentar as pessoas perfeitas em Cristo. Colossenses 1, 28 e 29. Passou frio, disse ele, nudez. Preocupou-se muito com todas as igrejas. Era alguém que orava muito em favor das igrejas. Enfrentou enfermidade, diz lá em 2 Coríntios 12. Resumindo, de tudo, disse Paulo, em todas as circunstâncias tenho experiência. Filipenses 4:12. Tudo que Paulo fazia, meus queridos, fazia não para aparecer, para se exibir, mas para Cristo. Fazia de todo o coração. E ele então conclui, todos quantos, assim como ele, querem viver piedosamente em Cristo Jesus, podem ser perseguidos. 2 Timóteo 3:12. Segundo ele, todas
as pessoas estão sujeitas a enfrentarem dificuldades pelo fato de serem cristãos. Mas as dificuldades também servem como oportunidades para a gente pregar o Evangelho. Aliás, ele não perdia nenhuma oportunidade, nenhuma situação em que ele pudesse então anunciar Cristo e o Evangelho. Ele diz que as dificuldades até contribuíram, inclusive as perseguições e prisões, contribuíram para que ele pudesse chegar e ter contato com muitas pessoas e pregar o Evangelho. Coisa que nós também deveríamos fazer, aproveitar as oportunidades, as circunstâncias, às vezes desfavoráveis, em vez de lamentar, em vez de se queixar, acusar Deus, ver também nas adversidades oportunidades de anunciar Cristo justamente para essas pessoas que estão nos perseguindo, que estão querendo nos fazer o mal. Paulo escreveu muitas cartas. Como não podia estar presencialmente em todos os lugares, então ele escrevia cartas. Nós agora não podemos nos reunir presencialmente, não estamos escrevendo cartas, mas estamos tendo o privilégio dessa tecnologia, de podermos nos conectar, podermos estar juntos virtualmente, e aqui compartilhando a palavra de Deus. Na época, se tivesse para Paulo, isso iria facilitar bastante, o que está nos ajudando muito nos dias de hoje. Paulo escreveu uma carta para a igreja de Filipos, que ficava na atual Europa, e essa comunidade ele fundou lá pelos anos 49 e 50. Como já disse, ele estava preso quando escreveu essa carta, ou Éfeso ou Roma. E sabe qual foi o motivo da prisão? Não fez nada de errado. É porque ele era cristão. Porque ele pregava o Evangelho. Porque ele anunciava Jesus Cristo como Salvador, como Messias do mundo. E esta foi a razão que ele acabou sendo preso. E lá na prisão ele corria risco de ser condenado à morte. Ele estava sentindo isso, mas confiava que Deus iria libertá-lo da prisão. No entanto, caso fosse condenado à morte, ele estava tranquilo, preparadíssimo. Chegou até a dizer que tinha muita vontade de deixar esta vida. Eu imagino o cansaço, eu imagino o sofrimento todo, como já descrevi, pelo qual ele passou. E por isso eu entendo ele quando diz, tenho vontade de deixar esta vida. Porque Paulo considerava a morte não como um fim último, mas como lucro, como vantagem, como bênção de Deus, como caminho para encontrar-se com Cristo, para estar com Cristo. A morte significaria para ele o fim de todos os sofrimentos. Ele iria finalmente poder estar com Cristo, como disse ele, que é bem melhor. Segundo Paulo, se morresse, poderia ver Cristo e não mais precisaria segui-lo por meio da fé, como todos nós o fazemos. O dia que morrermos, vamos poder nos encontrar com Jesus Cristo. Mas Paulo não pensou só no que era bom e melhor para ele. Foi solidário, missionário como era, pensou também no que era bom e melhor para os cristãos, para as igrejas que ele fundou, especialmente para a igreja de Filipos, a quem ele escreve. Paulo diz que por causa da igreja, que ainda tem muito a aprender, que ainda tem muito a ouvir, que ainda tem muito a crescer espiritualmente, era necessário que ele continuasse vivo, pois assim poderia ser útil, poderia continuar fiel na sua missão de pregar o Evangelho, poderia ajudar a igreja a progredir e a revigorar mais ainda o seu crescimento espiritual e a alegria que vem da fé. Paulo recomendou à igreja que, estando ele presente ou não no meio dela, todos vivessem fielmente de acordo com o Evangelho de Cristo, todos permanecessem firmes, juntos e unidos, todos fossem corajosos e não se deixassem intimidar pelos adversários e inimigos que haviam dentro da comunidade e também no entorno. Paulo diz que Deus concedeu à igreja, a todos os cristãos, não só a graça da fé e da salvação em Cristo, mas também a graça de poder servi-lo e servindo até sofrer por causa dele. Paulo via isso como um privilégio, como uma honra, não se queixava disso. Gente querida, hoje
nos dias de hoje, crer em Cristo, viver fielmente como seguidor de Cristo e do Evangelho, dar testemunho e pregar sobre Cristo e o Evangelho, pode também significar que vamos ter, ou que podemos ter dificuldades. Nem tudo é tranquilo e pacífico. Pode ser que enfrentaremos, talvez você esteja enfrentando opositores, hostilidades, lutas, perigos, sofrimentos. Temos garantido pela Constituição brasileira a liberdade religiosa, a liberdade de culto, liberdade de falar em nome de Deus, liberdade de ir e vir, liberdade de evangelizar. Mas não é assim em todos os lugares do mundo. E às vezes eu acho que a gente não aproveita esse privilégio, essa conquista que já temos de liberdade e podermos anunciar mais o Evangelho, porque ainda há muitas pessoas que não conhecem Jesus, há muitas pessoas que ainda estão longe de Deus e só vão encontrar Deus quando encontrarem Jesus. E cabe a nós, cristãos, fazer o que Paulo fazia, dedicarmos a nossa vida a Cristo, a dar testemunho de Cristo, a falar de Cristo, dos seus ensinamentos, da boa nova da salvação. Se enfrentarmos dificuldades, se enfrentarmos sofrimentos, não vamos nos deixar intimidar. Paulo diz, não vamos abandonar o barco, largar tudo e jogar tudo ao léu, mas vamos fazer o que Paulo disse aos cristãos da igreja de Filipos: permanecermos juntos e unidos com os nossos irmãos e irmãs na fé. A vida em comunhão com os nossos irmãos é fundamental para nos encorajarmos mutuamente, para nos fortalecermos e nos animarmos mutuamente, para conseguirmos permanecer firmes e fiéis a Cristo e ao seu Evangelho, permanecendo inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Infelizmente, por causa da pandemia, desde o final de março, a nossa comunhão como cristãos tem sido bastante afetada, bastante comprometida. Mas ela não deixou de existir, ela não deixou de acontecer. Mesmo não podendo nos encontrar, nos abraçar, o que seria muito bom, está mais do que na hora disso começar a acontecer, nós podemos estar em comunhão virtual, em comunhão não presencial uns com os outros. E para isso, podemos usar o telefone. Para isso, podemos usar as mídias sociais como agora estamos usando. Estamos conectados, estamos juntos. Não é a mesma coisa do que se fosse presencial, mas é o que nos é possível. E nós temos que dar graças a Deus por isso. Nos mantermos conectados uns com os outros, para assim nos animarmos e permanecermos fiéis, firmes, vivendo de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Quero ir terminando. O apóstolo Paulo, assim que conheceu a Jesus, assim que passou a crer em Jesus, repito, consagrou a sua vida, dedicou a sua vida, ofereceu a sua vida totalmente a Cristo e a causa de Cristo, pregou o Evangelho incansavelmente. Seu objetivo era ajudar para que o maior número possível de pessoas pudessem ser salvas. E esse também é o desafio, essa também é a proposta para nós que nos dizemos cristãos. Pensarmos mais nas pessoas na nossa volta, pensarmos naquelas pessoas que ainda não ouviram Jesus, que ainda não conhecem, ouviram falar sobre Jesus, que ainda não conhecem Jesus, que ainda não creem em Jesus. Nós temos que anunciar o Cristo. Tanto mais a gente experimenta a importância de Cristo na nossa vida, quanto mais a gente sente o valor, o sentido que Cristo tem para a nossa vida, quanto mais a gente experimenta quão bom é viver em Cristo, mais a gente vai desejar isso também para os outros e vai querer que os outros também experimentem isso. E a gente vai se colocar à disposição de Cristo para que essas pessoas também estejam no caminho da salvação. Nós hoje somos, como disse Lutero, um pequeno Cristo na terra. Testemunhas de Cristo, os enviados de Cristo, aqueles que falam em nome de Cristo, aqueles que tornam Cristo presença viva e real neste mundo. Que Deus use a sua vida, aí no contexto onde você vive,
E que através de você pessoas possam chegar à fé e experimentar quão bom, quão maravilhoso, quão abençoada é a vida com Cristo. Mesmo que isso signifique às vezes sofrimentos, lutas e dificuldades. Ele estará conosco. O Espírito Santo estará conosco, nos assistindo em todos os momentos. Que Deus nos use nessa semana, que Deus abençoe a sua vida e possamos continuar firmes na fé, dando testemunho de Cristo. Amém. A paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Convido você para juntos nos unirmos em fé e expressarmos nesta declaração, nesta confissão de fé, o nosso desejo de continuarmos fiéis a Cristo e como suas testemunhas aqui neste mundo. Dizemos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Fernanda e eu vamos cantar uma música agora, acompanhado pela Eliane no teclado, que fala muito, resume um pouco do sentimento de Paulo, quando ele escreveu essa carta e quando ele disse que, se Deus quisesse, ele estava pronto para partir, até desejava partir, queria muito estar com Cristo. Vamos ouvir esta música: A quem tenho eu no céu, senão a ti. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é força do meu coração e minha herança para sempre. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é força do meu coração e minha herança para sempre. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti.
Essa música é muito especial para mim. Quando eu escutei pela primeira vez, mexeu com o meu coração, deve ter mexido com você também. Ela fala de que não há bem maior, não há riqueza maior, não há nada maior, melhor do que Jesus, do que a comunhão com Jesus. Enquanto estamos aqui na terra e quando partirmos, vamos continuar com Jesus. Assim será. Compartilho os avisos para o dia de hoje. Logo em seguida teremos o culto infantil. As crianças já devem estar esperando. Estamos um pouco atrasados hoje. Iniciamos um pouco mais tarde. Mas aguardem, daqui a pouco vocês crianças terão o culto das crianças. Amanhã à noite, segunda-feira, 20 horas, teremos mais um estudo bíblico online, virtual, através do Facebook Luteranos Rio Claro, pelo aplicativo Google Meet. Então, os grupos de estudo bíblico podem acessar um pouquinho antes das 8 da noite. Estarei aqui no templo para transmitir e também refletir com vocês de uma forma participativa, porque esse aplicativo permite, mas um estudo muito interessante. Estamos estudando sobre doença, cura e libertação. Um livro muito bom de estudos. Na terça-feira à noite, mais uma live. Vamos reiniciar todos os grupos de louvores da nossa igreja, são 4 grupos, estarão apresentando de 2 em 2 semanas. Nesta terça-feira, o Leandro, meu filho, também o outro Luciano e também o Marco estarão aqui com músicas novas, músicas muito bonitas. Terça-feira à noite, 19h30, mais uma live de música e louvor. Quarta-feira à noite, temos o estudo bíblico que o pastor Luiz Carlos realiza sempre a partir de casa. Mais um estudo nesta quarta, se Deus assim o permitir. No próximo sábado, o culto de novo, do lar, em casa. E no domingo estaremos juntos mais uma vez. E aí concluindo e fechando o nosso mês de setembro. Nesta semana, na sexta-feira, o nosso sínodo terá mais uma reunião com todas as lideranças do sínodo. E vamos estar conversando sobre abrir ou não, recomeçar ou não as atividades, abrir o templo ou não, né? Recomeçar ou não as atividades agora em outubro, ok? Então, no domingo darei a informação se foi aprovado pelo sínodo, se foi liberado ou não, retomarmos as atividades paulatinamente, aos poucos, observando todas as orientações e os protocolos, né? Não vai ser um normal como foi, vai ser um novo normal, normal diferente. Então aguardem aí. Estamos na campanha Vai e Vem e recebemos uma informação da igreja que essa campanha está se estendendo até novembro. Então ainda temos tempo para você fazer a sua doação especial para a campanha Vai e Vem. E nós estamos com a promoção das cucas recheadas, um sucesso. O pessoal não para de pedir, quer porque quer cucas. Então, nessa semana, mais uma vez, quinta e sexta, tá? Não quarta, quinta e sexta, cucas recheadas. Entre em contato aqui com a secretaria. Aliás, para qualquer assunto relacionado aí à igreja, entre em contato com a secretaria. Está aberta todos os dias, do meio-dia às 4 horas da tarde. É trabalho interno, mas se há necessidade, a secretária atende você. Ok? Nós agradecemos, então, a todos vocês por já terem colaborado aí na campanha Vai e Vem, na compra de cucas e ofertas. A oferta de hoje, a contribuição mensal, você faz, como sempre tem feito, por depósito ou transferência bancária. Esses eram os avisos que eu tinha e convido você agora para a oração final. Bondoso e amado Deus, obrigado por esse tempo de comunhão. Obrigado por todas as pessoas que estão conectadas, estão acompanhando, participando deste culto. Estão aí sentindo a Tua presença, estão recebendo a Tua unção e a Tua bênção. Quero entregar a cada pessoa os Teus cuidados. Olha por cada pessoa, abençoe a vida de cada pessoa. Tu conheces as necessidades, as lutas, as dificuldades que cada um está enfrentando. Envia o Teu socorro, envia o Teu auxílio, Senhor, a cada pessoa. Oramos por todos os cristãos, todas as igrejas, espalhados pelo mundo, especialmente aqueles que sofrem perseguição. Oramos pelos lugares onde ainda
não é permitido a pregação do Evangelho, a pregação de Cristo. E cristãos são perseguidos, torturados e muitos são mortos. Há muitos países fechados que proíbem a pregação do Evangelho. Oramos a Deus por todas as pessoas que pregam, por todas as pessoas que dão testemunho, especialmente em realidades, em contextos adversos, onde muitas vezes correm risco de vida. Fortalece, ampara, encoraja todas as pessoas a continuarem firmes, pregando o Evangelho, anunciando a Tua vontade. Que nós, como igreja, Deus, sejamos mais fiéis a Ti, mais fiéis ao Evangelho. Tenhamos mais amor pelas pessoas perdidas. A gente muitas vezes toma como pressuposto que uma vez que as pessoas foram batizadas, já estão seguramente salvas. E nem sempre é assim. Muitas pessoas foram batizadas e nunca chegaram a conhecer, a viver o que é a graça do batismo, o que é a graça da salvação. E nós precisamos conversar com essas pessoas, lembrá-las de que elas já foram acolhidas por Deus. Deus já concedeu a salvação e que elas precisam fazer bom uso, porque senão não tem nenhum sentido ritos. Pedimos a Deus que nos faça mais evangelizadores, pessoas que se empenham mais, se dedicam mais, que tenham mais coragem, ousadia de anunciar Cristo e o Evangelho da salvação. Oramos pelas autoridades constituídas em nosso país, oramos por todas as pessoas doentes, pelo Covid-19 e outros motivos, outras causas, por todos os cuidadores dos doentes, oramos pelos idosos, oramos pelos casais, pelas famílias em crise, pelas pessoas desempregadas. Oramos a Deus para que o vírus não se dissemine mais do que já está, que haja comportamento adequado, que haja respeito pelas orientações das autoridades públicas, que a gente se cuide, continue se cuidando e não relaxe agora na retomada gradual das atividades em todo o nosso país. E tudo mais que gostaríamos de expressar, de dizer nesta oração, queremos também fazer juntos agora, lembrando de pessoas também que faleceram, lembrando de enlutados. A Fernanda mesmo hoje de manhã lembrou de uma pessoa que participava do grupo de idosos aqui da comunidade que faleceu. Pedimos o Teu consolo, o Teu apoio a todos os enlutados, orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos hoje receber a bênção de Deus de uma forma cantada. Vamos ouvir. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu. Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Assim nos abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por ter estado conosco. É uma alegria poder ter estado aí onde você está, estarmos conectados. Desejo um bom dia. Em Rio Claro, o tempo está se preparando para a chuva. Estamos esperando muito a chuva aqui em Rio Claro. Espero que ela venha
Tudo indica que a partir de hoje virá chuva. Nós estamos nessa expectativa. Desejamos um bom domingo e uma boa semana. No próximo domingo estarei aqui esperando por você. Como pós-lúdio, vamos ouvir a música 632, quer cantar conosco, Se Eu Tiver Jesus ao Lado, para fechar o culto de hoje e a mensagem que ouvimos. 632. Se eu tiver